Bom dia a todos. Vamos começar agora a nossa sessão do webinar de hoje. E eu gostaria, primeiramente, de fazer uma pergunta, se todos estão nos ouvindo bem. Se vocês puderem, por favor, nos enviar uma palavra ok, aí a gente consegue ter ideia se vocês realmente nos escutam para que a gente possa começar. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pelas confirmações. Que bom que vocês nos escutam. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Paloma de Paula, eu sou especialista de marketing da Hyperterm, com foco em usuários finais e comunicação mercadológica. E hoje, quem vai ser o apresentador da nossa sessão é o André Marim. O André é gerente de vendas de consumíveis aqui para a Hyperterm, para a região da América do Sul. E, além disso, o André é engenheiro metalúrgico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também possui MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Ainda hoje, como de praxe, para quem ainda não participou dos nossos webinars, todos os webinars são gravados, então todos que estão aqui com a gente nesse momento receberão em seguida ou até o final do dia de hoje essa gravação para que vocês possam repassar o conhecimento para outras pessoas ou gravar e ter no computador de vocês para utilização posterior. E também, no caso de qualquer dúvida, vocês podem nos mandar um e-mail no marketingsa@hyperterm.com, ou ainda vocês podem ligar aqui na Hyperterm e pedir para falar com o André Marim, que vai fazer a apresentação de hoje, ou comigo. Vocês também podem ficar muito à vontade para enviar perguntas durante a apresentação, porém todas as perguntas elas vão ser respondidas no final da apresentação. Então, conforme vocês forem assistindo a apresentação, se vocês tiverem dúvida, alguma questão que vocês queiram que seja mais esclarecida, vocês podem nos mandar e aí no final a gente tem 10 minutinhos para se dedicar a isso. A gente vai tentar responder na medida do possível todas as perguntas. Então agora eu gostaria de dar boas-vindas ao André Marim. Bom dia, André. Fique à vontade para começar então nossa sessão de hoje. Bom dia, Paloma. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse webinar e transmitir também minha satisfação de ter vocês participando com a gente aqui. E eu acredito que vai ser de grande ajuda no que diz respeito à parte de economia no processo de corte, gerada pelo uso dos consumíveis originais da Hyperterm. Então, antes de começar, eu queria só abordar alguns conceitos com vocês que vão fazer bastante parte aqui da nossa discussão, que são preço, custo, valor. O que é preço, custo e valor, né? Preço é basicamente a quantidade de dinheiro que se espera pagar por algum produto, né? O que acontece muitas vezes é que a gente compara alguns produtos simplesmente pelo seu preço, independente do valor que esse produto está proporcionando. Tal como redução de custo produtivo, aumento de produtividade, no nosso caso aqui, redução de tempo no teu processo, enfim. A questão do custo são os gastos que são realizados para produzir alguma coisa, para produzir, armazenar e comercializar. Então, isso inclui gastos com consumo, né? Também trazendo para o nosso exemplo aqui os consumíveis. O cliente final, ele vê os nossos consumíveis como um custo do processo dele. E aí o último, que é o ponto principal da nossa discussão aqui hoje, é a questão do valor, né? Esse é o ponto principal. E a minha missão aqui hoje é mostrar para vocês que os produtos da Hyperterm, apesar de eles terem o preço, né, como eu falei antes, mais alto, eles promovem uma redução drástica no custo de produção. E isso aqui é o que a gente vai tratar hoje um pouquinho mais a fundo no decorrer do nosso webinar. Bom, quando a gente fala de economia no processo, né, ainda continuando nessa conceituação aqui de alguns termos, a gente sempre tem que lembrar de duas coisas, né? Uma que é o tempo e outra que é a qualidade, quando a gente fala de economia no processo. O tempo, as perguntas que a gente tem que sempre tem em mente quando a gente fala de tempo é o quê? Em quanto tempo eu consigo cortar um programa, por exemplo, ou fazer uma quantidade X de peças por dia? Quanto tempo eu estou usando de fato o meu sistema? Né? Quanto tempo minha mesa de corte ela fica de fato ligada, cortando, produzindo? Né? E quanto tempo ela fica parada por dia por alguma função que não está agregando valor ao meu processo? E também, quando a gente fala de tempo, eu tenho que pensar quantas vezes eu paro a minha mesa, seja por qualquer motivo. Setup, troca de consumível, no nosso caso, enfim. O segundo ponto
que é um conceito também bastante importante, é a questão da qualidade. E as perguntas que aparecem sempre quando a gente fala de qualidade são referentes a se meu produto ele tem uma qualidade aceitável pelo meu cliente. Independente de qual seja a qualidade. Quando a gente fala de qualidade, a gente tem que pensar sempre se ela é aceita pelo cliente, né? E se ele está também disposto a pagar por aquilo. Então, se eu estou atingindo as tolerâncias que são exigidas por ele, né? Se eu estou, por exemplo, refugando muita peça, se eu estou fazendo peças que não estão passando pelo meu controle de qualidade, eu estou refugando elas, isso causa um incremento de custos da minha produção, né? Eu vou aumentar o custo da minha produção. Outro ponto é se as peças que eu já estou cortando, elas já saem com a qualidade esperada, que eu quero, ou se eu tenho que fazer um trabalho adicional nessa peça. Eu tenho que, por exemplo, lixar ela, remover escórias, eu tenho que fazer um ajuste de furo, de angularidade, seja o que for. Isso remete a gente para um dos conceitos da qualidade, que é fazer o quê? Fazer certo na primeira vez. Né? Eu já corto essa peça de uma maneira que ela já tenha a tolerância, a forma como ela é para ser da primeira vez, que eu não preciso fazer nenhuma coisa adicional. E por fim, a questão de custo, né, que o tempo e a qualidade elas vão acabar influenciando esse ponto. E aí, quando a gente fala de custo, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, quanto que eu gasto para produzir determinada peça? Né? Quanto é meu gasto com insumo, com consumível, com matéria-prima, que seja? Qual o custo de manutenção dos meus equipamentos? Né? O que eu preciso para ter minha fábrica rodando? Quanto que eu gasto mensalmente ou anualmente para manter minha fábrica rodando? Questão de mão de obra, enfim. Mais ainda, quando eu estou gastando a mais para estar fazendo esses retrabalhos de qualidade, né? Aí voltando para a qualidade, e quanto eu estou deixando de produzir por aí na atividade do meu equipamento. Por eu não estar produzindo, o que eu estou gastando? Né? Minha máquina parada, quanto que isso significa por hora? Então, para a gente, dados esses conceitos aí, para a gente começar a trazer para uma realidade do nosso dia a dia, eu coloquei essa peça aqui só para você ter em mente alguma coisa relacionada a um processo de corte. Imagina que esse aqui, num dia típico de operação de corte, é a peça que você vai cortar. Você tem uma demanda por esse tipo de peça aí, que é uma peça chamada placa base, muito usada pelos estruturistas metálicos, né? Então, basicamente um quadrado com 4 furos. Mas isso é só para você ter uma noção, ter alguma coisa em mente aí quando a gente fala dos processos. Se a gente pega um dia típico de operação de corte, né, a gente está falando, estou do lado de uma mesa de corte e vou ficar observando aquela operação ali. Então, o que eu tenho no meu dia a dia? A questão da preparação eu posso dividir em 3 partes. A preparação, o corte em si mesmo, que é quando a minha máquina está operando, e o trabalho posterior que eu vou ter nessa peça. Quando eu falo de preparação, né, o que vem à mente da gente? Eu tenho que pôr a chapa lá para cortar, certo? Então, eu tenho carregamento de chapa na mesa. Eu tenho que ir lá e programar o meu CNC para ele fazer as peças que eu necessito. Vez ou outra, eu tenho que parar meu equipamento para troca de consumível. E tem ainda a questão do tempo social, né, que é o tempo que o meu operador ele vai ao banheiro, o tempo que ele vai para uma almoxarifada para pegar uma peça e acaba batendo um papo com os colegas de trabalho dele no meio do caminho. Então, esse é o que a gente tem menos controle, na verdade, né? Quando eu falo do corte, como eu disse, né, tem o equipamento ligado e produzindo peças, cortando de fato. E aí, por fim, a gente tem a última parte, que é o trabalho posterior, que eu chamei de C aqui. Então, esse é o corte do retalho, por exemplo. Né? Quando eu acabei de cortar, eu tenho aquele retalho que eu tenho que remover ele na minha mesa. O descarregamento das peças que eu fiz. E aí, essa peça, eu posso ter alguns trabalhos posteriores que eu tenho que fazer nessa peça. Como, por exemplo, remoção de escória, ajuste de angularidade, ajuste de furos e também a questão do tempo social, que, outra vez, é onde a gente menos tem influência. Então, esses são os pontos principais que a gente vai discutir hoje. Tá? Dentro desse dia típico de corte, eu tenho a questão do tempo e
também a gente vai falar um pouquinho sobre o que influencia cada um desses itens. Como, por exemplo, na preparação, o que os consumíveis podem influenciar nesse tempo de preparação. Então, o que a gente deve lembrar é que cada vez que eu paro meu equipamento para fazer uma troca de consumível, eu estou aumentando esse tempo de preparação certo? Então, eu vou ter um gasto de tempo maior aqui. Então, toda vez que o meu consumível ele tiver a capacidade de cortar mais comprimentos, mais tempo de arco aberto, vai fazer com que eu troque menos consumíveis. Isso aí vai melhorar o meu tempo de processo. Lembrando que tempo e qualidade sempre remete para a questão de custo, né? Na questão do corte B, o que eu posso fazer para ganhar tempo? Então, se eu aumentar a minha velocidade de corte, eu vou ter uma produtividade maior, vou fazer mais peças no menor período de tempo. Tem ainda a questão dos requisitos de qualidade de corte, né? Se eu estou atendendo eles ou não, e também a questão dos possíveis comprimentos, assim como quanto mais tempo durar meu consumível, mais tempo eu vou ficar cortando com o equipamento. E por fim, o trabalho posterior, que é impactado sempre pela qualidade de corte. Se eu tenho muita espora, eu vou ter que pegar um funcionário meu, colocar ele lá para ficar lixando aquela peça, removendo aquela espora, ou fazendo ajuste de furação, e tudo isso aí leva tempo, né? Lembrando que cada parada, necessidade de pegar um equipamento, um insumo, alguma coisa, faz com que o operador ele possa se perder na questão do tempo social, né? E isso acaba causando um impacto ainda maior na questão do desperdício de tempo, digamos assim. Um outro ponto que a gente vai abordar também é a questão de custo. E aqui a gente vai até gastar um pouco mais de tempo falando de toda essa parte que é influenciada pelo custo, né? Se a gente falar de custo, muitas pessoas elas acreditam que nesse gráfico aqui, a maior gasto que você tem no teu processo é com consumível. Tá? A percepção dos nossos clientes, né, normalmente, é que consumível é uma coisa cara que eu gasto muito com isso. Na verdade, a gente tem um estudo global que prova que, na verdade, o que você tem maior gasto na tua produção é justamente com a mão de obra, né? Enquanto que os consumíveis, eles correspondem a 15% só do teu custo de processo. Aí você tem, em segundo lugar, 25%, quase 26% com gás. Apesar desse estudo estar um pouco, já tem uns 2 anos aí, hoje a energia já deve estar representando uma coisa um pouco maior aí, mas o principal aqui que a gente atende é a questão de mão de obra. Então, toda vez, voltando no slide anterior, toda vez que eu tenho o meu operador gastando tempo com um processo que não seja o corte em si, né, eu estou tendo um aumento significativo de custo. Enquanto que o consumível em si, se eu estou falando num consumível que é 20%, 30% mais barato, ele está impactando somente em 3%, 4% do meu custo total, né? Isso eu estou falando só na questão do preço, não estou nem abordando ainda a parte dos benefícios que esse consumível me traz, menos parada de máquina, uma durabilidade maior, uma qualidade de corte superior, enfim, tudo isso. Mas se a gente falar só desses 15%, se eu falar, olha, eu estou economizando hoje 20% no consumível, no teu custo total, na verdade, você está, entre aspas, economizando só 3%. Ok? Seguindo adiante, se a gente for falar dos diversos fatores que influenciam no custo, quando a gente fala do processo de corte, né, a gente tem vida útil do consumível maior ou menor, qualidade de corte consistente, que é o que? Eu cortar um determinado número de peças e aquelas peças vão ter qualidades parecidas ao longo da vida útil do consumível, maior velocidade de corte, menor número de paradas para troca de consumível, que influenciam na questão do tempo de inatividade, escória reduzida, maior tempo de produção, menos retrabalho, maior velocidade e, por fim, o aumento do meu volume de trabalho. Organizando todos esses pontos aqui, né, a gente tem, falando da parte de qualidade de corte, a alta qualidade de corte com consistência, como eu falei, você consegue repetir isso ao longo da vida útil do consumível, não é que eu vou colocar um consumível no meu equipamento, vou fazer 50 peças e depois disso já começa a qualidade a ficar uma porcaria que eu tenho que trocar. Essa alta qualidade no corte, ela consiste no quê?
uma escória reduzida, que, por consequência, vai fazer que você tenha menos trabalho secundário, menos retrabalho. Como eu falei, você não vai precisar lixar uma peça, você não vai precisar refazer um furo ou, enfim, angularidade. Isso vai te dar uma maior qualidade. Agora, falando um pouco das tecnologias que a gente pode oferecer, nessa questão de oferecer uma qualidade superior com os nossos consumíveis, a gente tem uma tecnologia que é patenteada, que é chamada de High Definition, que é a tecnologia de alta definição, certo? Então, no que consiste essa tecnologia? A gente fornece bicos que eles são, a gente chama de vented nozzle, são bicos ventilados, eles são, não é uma peça única sólida, eles são dois bicos que formam um canal por dentro desse bico interno, que faz o quê? Ele faz com que você tenha, se você olhar nessa figura aqui, né, esse aqui é o bico, certo? Então, você percebe que tem um canal interno aqui. Então, esse gás de plasma, que vai formar o teu plasma aqui, parte dele entra por esse canal e força, na região da saída do teu arco plasma aqui, o teu arco, fazendo com que ele tenha uma constrição maior, ele seja mais denso, tá? Isso proporciona o quê? Uma qualidade de corte superior, com baixa angularidade e oferecendo aos clientes algo que ele comprou equipamento para fazer, que é o quê? É um corte de alta definição. Então, esse bico, você pode ver a foto aqui, fica mais claro, ele é o bico que a gente chama de bico ventilado. Ele tem um canal interno que faz com que nessa região aqui você tenha uma constrição maior do teu arco plasma, tá? Fazendo com que ele tenha uma densidade que chega a ser até 3 vezes maior do que um bico que não tem essa tecnologia aqui. Tá? Isso cria uma estabilidade maior no teu arco e te oferece uma qualidade superior. Quando a gente fala na questão da velocidade de corte, isso também impacta no custo. A velocidade, quanto mais velocidade você tiver no teu processo, mais peças você vai fazer em um determinado período de tempo, e esse custo de produção ele vai ser diluído nessas peças, né? Então você vai ter uma redução do teu custo de produção. Então, maiores velocidades, você vai ter maior tempo de produção, que reflete numa maior produtividade e uma maior velocidade nos tempos de entrega para os teus clientes também. Quando a gente fala de velocidade, a gente oferece toda uma linha de consumíveis que permite que você faça escolhas entre essa amperagem e, consequentemente, a velocidade de corte que você vai trabalhar. Aqui a gente tem um exemplo de cortes a 200 amperes, 260 e 400 amperes. Né? E te dá uma noção de quantas peças você consegue fazer por dia, nesse caso aqui que a gente calculou, utilizando diferentes amperagens. Você vê que de 200 amperes para 400, você tem um incremento bastante significativo, de mais de 85%. Você só tem que pesar aqui que esse aumento de amperagem e, consequentemente, aumento de velocidade, ele vai criar algumas diferenças de qualidade. Contudo, essa qualidade que você vai obter, ela é consistente e ela pode ser repetida ao longo de toda a vida útil do consumível. Esse estudo aqui no slide anterior, a Hypertherm auxilia os clientes finais dela a elaborar isso e entender qual que é a melhor opção para ele dentro de uma balança de qualidade e velocidade de produção. Tudo isso para quê? Para ajudar na economia do processo. Se ele pode produzir uma peça com uma qualidade aceitável a 400 amperes, né, ele vai estar produzindo quase o dobro de peças do que ele estaria. E, por fim, a questão da vida útil do consumível. Né? Quanto mais tempo de vida tem o meu consumível, menos trocas eu vou ter. Então, eu vou ter menos tempo de inatividade do meu processo. Eu vou ter minha máquina rodando por mais tempo. Cada parada de máquina significa o quê? Eu não estou produzindo. Eu estou com a minha base instalada, meu parque industrial parado. E isso, para o empresário, é a morte. Ele quer o equipamento rodando. Ele comprou aquele equipamento para isso. Então, a gente tem algumas tecnologias, como o Long Life, por exemplo, que é também uma tecnologia patenteada,
que ela aumenta drasticamente a vida útil do consumível, fazendo um disparo do arco e o fechamento desse arco de uma forma rampeada. Ela vai de uma forma controlada. Nesse gráfico aqui, você consegue ver bem o início do teu arco plasma, né, que é o arco de corte, que a gente chama, na realidade está aqui embaixo. Ela influencia tanto nas pressões dos gases, quanto na corrente também que está saindo na tua tocha em relação ao arco plasma. Então, ela é rampeada. Ela é feita de uma forma controlada, né, que faz com que o ráfino que tem, que você pode ver aqui que está gasto nesse slide, ele não se perca de uma forma muito grande. Né? Toda vez que você abre e fecha o arco, são os momentos críticos do processo, onde você tem uma maior perda desse ráfino. Né? Então, você tem um consumo maior do teu eletrodo. Então, quando ele é feito de forma rampeada, né, de uma forma gradual, você consegue economizar esse ráfino que está no eletrodo. Essas imagens aqui então, são 2 vídeos, na verdade, bem curtos, que eu vou mostrar para vocês. Aqui é com a tecnologia Long Life, a maneira como ele vai apagando de uma forma controlada, você vê que você praticamente não tem um desperdício, que você não tem os respingos de ráfino quando você está diminuindo de uma forma controlada essa corrente. Né? Enquanto que nesse outro aqui, que é sem essa tecnologia, você tem, imagina que o arco apagou de uma vez só, você tem esse apagamento do arco, o fechamento do arco, você tem uma instabilidade, que ele é feito de uma forma brusca, você percebe que essas pontinhas aqui é o ráfino sendo desperdiçado. O que acontece é que com essa tecnologia, você tem um ganho aí de 6 a 8 vezes na vida útil do consumível. Né? Isso resulta numa grande redução de custo operacional, né? Sem contar nas paralisações que você faz no seu equipamento para fazer a troca de consumíveis. Uma outra tecnologia bastante interessante que a gente possui é a dos consumíveis Silver Plus. Né? Eles têm a ponta de prata, como você pode ver nessa figura no canto superior direito aqui, que a prata ela tem uma característica de dissipar calor, né? Ela é o melhor condutor térmico, então ela faz com que o gasto do ráfino seja menor. E uma outra característica, ela permite que se vá até 2 milímetros o gasto do ráfino em relação ao eletrodo padrão, que é somente 1 milímetro. Né? Isso faz com que os consumíveis durem pelo menos 2,5 vezes mais. Né? Se a gente pegar aqui um exemplo de 130 amperes, né? Substituindo o consumível padrão, que é aquele todo de cobre, pelo consumível Silver Plus, que é o de ponta de prata, você tem um aumento a 130 amperes de 2,6 vezes maior. Tá? Enquanto que a 200 amperes chega a 4,4 vezes mais. E por fim, 260 amperes, 3,9 vezes mais. Então é um aumento muito grande, bastante significativo da vida útil do consumível. Tá? Essa é uma tecnologia que também é patenteada. A gente tem testado muito em clientes, muitos outros clientes já optaram por isso e estão comprovando uma redução de custo muito significativa. Quando a gente fala de um consumível paralelo, a gente sempre tem que pensar na questão da fabricação. O quanto ele é crítico para o funcionamento do meu equipamento. Né? Então, quando a gente fala de consumíveis paralelos, eles têm um motivo por custar mais barato. Tá? E a pergunta que eu sempre me faço é se esse consumível vai ter a mesma qualidade do consumível hyperthermic, se a mesma matéria-prima foi utilizada, se o mesmo processo de produção foi utilizado, se o mesmo controle de qualidade foi utilizado. Né? Então, só para dar uma ideia para vocês, a gente tem hoje as certificações 9001, a gente trabalha com Six Sigma, né, que é aquela metodologia de controle de qualidade que fala que a cada 1 milhão de partes que você fabrica, uma vai estar em desacordo, né, com o teu padrão de qualidade. E aí a gente fala bastante da questão da excelência de fabricação. Se a gente falar da precisão dimensional de alguns de nossos consumíveis, ela chega a 0,0025 milímetros, que é 36 vezes menor que um fio de cabelo. Tá? Quando a gente fala de consistência na qualidade, a gente sempre tem que pensar no seguinte, se você ver aqui, esse é um exemplo de consumível que ele está completamente fora do controle. Né? E você vê que a tolerância
ela deveria, ela é essa aqui, você tem um limite mais baixo e limite alto de controle. Então, essa aqui é a durabilidade do teu consumível nesse gráfico. Você vê que muitos pontos aqui estão ficando fora da tolerância, certo? E isso faz o quê? Se você tivesse um alvo e estivesse atirando nesse alvo, cada vez que você atira, cada consumível que você troca, ele está tendo uma durabilidade diferente, né? E não é sempre a mesma, é falta de consistência. Aí você tem uma outra forma de analisar isso, é que você tem um consumível que é consistente, mas está sempre fora do alvo, ou seja, ele está sempre durando menos do que te prometeram. Então ele é consistente, mas não é controlado, não é centralizado. O que acontece na Hypertherm é que a gente, além de ter um consumível que é consistente, ele sempre está dentro da tolerância do esperado quando você compra ele. Ele sempre vai atender aquilo que ele foi especificado. E como que a gente consegue isso? Aqui é só um exemplo da capacidade de produção do nosso processo. Se você tiver um fio de cabelo, imagina que isso aqui é o comprimento de um fio de cabelo. 0,102 milímetros. Né? Então, você pega 1 milímetro e divide praticamente por 10. Essa é a tolerância admitida pelos controles de qualidade. Aqui é o limite de ação. Quando foge desse controle aqui, a gente toma alguma decisão. Mas, na realidade, a capacidade do nosso processo ela é de 0,0025 milímetros. Então, os nossos produtos eles estão aí 9 vezes, quase 10 vezes abaixo do que a tolerância é permitida. E 36 vezes, como eu falei antes, menor que o fio de cabelo. Aí você pode falar, poxa, André, mas por que você faz um produto que é 9 vezes 10, quase 10 vezes mais baixo que a tolerância? Justamente para trabalhar naquele alvo. Eu sempre entrego um produto que vai durar mais e vai sempre durar mais. Não é que uma vez ele dura mais, mas outra vez ele dura mais ou menos. Enfim, ele tem uma consistência com todo o lote que você compra. Por fim, quais são os resultados finais? Com você tendo tudo isso, uma maior vida útil de consumível, uma melhor qualidade de corte e uma maior velocidade de corte. É, de fato, uma redução no teu custo operacional total, um aumento do teu volume de trabalho e eu acho que o que todo mundo deseja, no final das contas, que são os clientes satisfeitos. Os clientes recebendo peças de qualidade no tempo que foi prometido e num preço justo também, porque você tem um custo controlado. Aí, para finalizar, pessoal, a gente vai falar agora de um estudo de caso, uma aplicação real que a gente pegou em campo. Era um cliente que tinha duas HPRs 260, XD, cortava em diferentes processos aqui, somente ácido de carbono, e ele estava optando pelos consumíveis paralelos da marca AT, no caso. Ele tinha operações de corte em 2 turnos e tinha um gasto anual bastante elevado, segundo ele. Devido a uma queda da demanda, pela situação econômica atual, esse é um cliente aqui do Brasil mesmo, que a gente realizou todos os testes, ele buscou alternativas para consumíveis mais baratos e acabou encontrando essa marca por 20%, 30% mais baixo que os originais. Tá? Aqui é só uma questão de preço, não vou me aprofundar muito aqui, mas na média esse cliente estava obtendo aí preços 30% na média mais baixo que o nosso. Tá? Aqui a gente tem os resultados do teste de desempenho. Tá? Então, a gente fez 4 lotes, esse teste consistiu em 4 lotes de consumíveis, né? Enquanto que o concorrente T, na média, teve um número de perfurações de 460 aproximadamente, o nosso teve uma média de 1.450 perfurações. Tá? Enquanto que tempo de arco aberto, o nosso ele teve uma média de 430, isso a gente nem contou o último eletrodo, porque infelizmente não teve tempo suficiente para finalizar. Mas a média do consumível paralelo deu 54 minutos, enquanto que o nosso deu 437. Né? Então, a diferença de desempenho em termos de número de perfuração foi 3,16, enquanto que tempo de arco aberto chegou a ser 8 vezes maior. Tá? Detalhes do teste foi o mesmo sistema utilizado, as mesmas peças, 130 amperes, mesmo operador e, como eu falei, a mesma produção. 4 lotes diferentes. Aqui é um comparativo de qualidade. Tá? Esse cliente, por sinal, ele cortava flanges. Então, você tem aqui a superfície. Isso aqui foi depois de
30 perfurações foi feita essa fotografia aqui. Então você tem consumíveis hyperthermic, você vê que tem uma furação, lógico, longe de ser perfeita, mas também por o equipamento já tem um certo desgaste. Mas se você comparar com o do concorrente, deu um furo bastante irregular, né? Uma diferença de qualidade bastante grande aqui. Aqui, uma foto, à esquerda você tem o da hyperthermic, para analisar os furos aqui. Aqui só a foto foi tirada sem essa remoção de escória superior. E aqui você tem a do concorrente, com os furos bastante ovalizados, bastante irregulares, como você pode perceber. Tá? Por que teve essa diferença de qualidade? Como eu falei antes, se você analisar o consumível hyperthermic, você tem esse canal, né, que define, que dá alta definição para o teu arco plasma, que concentra o teu arco plasma. O concorrente, não, é uma peça única e sólida. Tá? Ele não tem essa tecnologia que tem nos nossos consumíveis. Então você vai falar, poxa, mas eu comprei um equipamento para cortar em alta definição, o que acontece é que eu estou cortando sem o High Definition. Tá? Então eu investi no equipamento que eu não estou utilizando as características que eu comprei ele, as qualidades que aquele equipamento, que me prometeram quando eu comprei esse equipamento. Aqui somente também não vou me aprofundar muito, mas vocês só devem entender aqui que a gente analisou o número de perfurações total que a Hypertherm fez para os consumíveis dela foi de 5.830, né, como você pode ver aqui. Se a gente pegar essas 1.830 perfurações e colocar os nossos consumíveis para rodar e os consumíveis do concorrente para rodar, o que a gente vai precisar? De 4 bicos e eletrodo da Hypertherm e 2 bocais, enquanto que para eles a gente vai precisar de 9 bicos e eletrodos e 4 bocais. Então, o custo total para a compra desses itens, no nosso caso foi 625 e para o caso deles foi R$1.000. O que dá um custo por perfuração de 11 centavos para a Hypertherm contra 18 centavos para o nosso concorrente. Se a gente fosse calcular isso por tempo de arco aberto, seria 50 centavos por minuto de corte da Hypertherm contra R$ 4,60 do concorrente. Então, só para mostrar para vocês uma redução aí de pelo menos 40% quando a gente fala de perfurações. E ainda sem o número de paradas exigidas, 3 paradas para o consumível original e 8 paradas para troca para o concorrente. Tá? O que eu quero mostrar com isso? Reduzindo o número de paradas, você vai ter um aumento no teu tempo de corte em si, enquanto que aqueles furos que eu mostrei, você vai precisar ajustar eles também. Você vai ter uma necessidade maior de tempo para isso. Então, você acaba reduzindo esse cliente, acabou reduzindo esse tempo para regularizar aqueles furos, para deixar eles com a qualidade que é exigida para uma flange. Né? Então, quando você usa os consumíveis não originais, você não vai ter acesso às tecnologias. Por exemplo, Long Life, o consumível vai ter uma menor vida útil. Com essa menor vida útil, você vai gastar mais, você vai ter que comprar mais consumíveis. Mais paradas para troca de consumível, queda na tua produção. E a questão da qualidade de XD, que o bico de alta definição não está sendo utilizado. Então, você vai ter uma qualidade de corte inferior. A pergunta que fica no final é: você é capaz de calcular qual é o custo de produção das suas peças se você não tem consistência? Se você não tem uma qualidade, uma hora é uma qualidade, outra hora é outra qualidade, você consegue fazer essa análise de quanto você está gastando por peça? E por fim, quando você adquire um equipamento Hypertherm, você está fazendo um grande investimento, certo? Então você tem, eu fiz uma analogia aqui, que era como você comprasse uma Ferrari. Só que quando você coloca o consumível paralelo nessa tua mesa de corte, né, a analogia é a mesma coisa que você abastecer, parar no posto da esquina que não tem bandeira, que todo mundo sabe que é gasolina batizada, e ir lá e abastecer o teu carro com aquela gasolina. Né? Então, a brincadeira que se faz aqui é que você não compra uma Ferrari para andar com ela a 60 por hora. Né? Você quer comprar uma Ferrari para ir para a estrada ou para ir para algum lugar apropriado e andar rápido, 200 por hora, 250 por hora. E é isso que se espera do equipamento da Hypertherm. Você comprou ele para usar alta definição, para ter uma velocidade de corte superior, enfim, para ter acesso a todas essas vantagens que um equipamento Hypertherm te traz. A partir do momento que você coloca
esses consumíveis paralelos, você diminui a performance desse equipamento. Né? Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Né? André, muito obrigada, muito interessante a apresentação e esse tema, né, que a gente gosta de falar. Inclusive, a gente, no mês que vem, tem um outro webinar ainda também sobre consumíveis. Então, queria abrir agora os próximos 5 minutinhos para o pessoal que tiver pergunta. Pode mandar, por favor, as suas perguntas aqui no question ou no chat que a gente vai responder. Aproveitando, enquanto o pessoal está escrevendo, eu queria reiterar que nós vamos enviar hoje essa sessão de webinar para vocês, né? Uma vez que ela está sendo gravada. E também nós vamos postar na nossa página do YouTube e do Facebook. A nossa página do YouTube é YouTube Hyperterm América do Sul e do Facebook também, Hyperterm América do Sul. Na nossa página do Facebook, quem ainda não curtiu e tiver acesso, né, curta, porque é um espaço que a gente não só fala e posta coisas que a gente faz na Hyperterm, mas é um canal de discussão sobre melhores práticas de corte industrial, algumas pessoas colocam histórias, então é muito bacana. Então, quem quiser curtir, por favor, faça, e vocês vão receber as nossas atualizações também. A gente tem uma pergunta aqui do Fábio, que eu queria direcionar ao André, que é em relação, ele fala que ele já utiliza consumíveis padrões Hyperterm, e ele gostaria de saber se ele pode trocar para Silver Plus, e como que funcionaria essa troca, André? Não, legal. Obrigado, Fábio, pela pergunta. A troca ela não exige praticamente nenhum ajuste no teu equipamento. A gente tem opções hoje de Silver Plus para 130 amperes, 200 amperes e 260 amperes. Tá? O que a gente tem feito muito por requisições de alguns clientes é testes em campo, para realmente validar essas informações, para não ficar nenhuma dúvida em relação à superioridade que você vai ter em termos de vida útil desse consumível. Então, o que eu posso até dividir com vocês posteriormente, enviar um e-mail com o catálogo desse item. Então, você vai simplesmente substituir o eletrodo que você tem atualmente, de cobre padrão, por esse eletrodo, lógico, sendo de 130, 200 e 260 amperes. Como eu falei, não precisa de ajuste nenhum no equipamento, é uma troca simples, você simplesmente vai passar a ter uma vida útil bastante superior, de no mínimo 2,5 vezes superior, né? E também, um detalhe que é bastante importante ressaltar é que o bico, ele acompanha a vida útil desse eletrodo. Então, essa economia, na verdade, ela não vai ser só na questão do teu eletrodo, mas também do bico. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas basicamente não tem alteração nenhuma no equipamento. É simplesmente você solicitar para o teu OEM os códigos desses eletrodos Silver Plus. Na hora que você receber, você vai utilizar da mesma forma de cobre padrão. Ok, obrigada, André. Deixa eu verificar aqui se a gente já recebeu outras perguntas. Tem uma pergunta aqui do Lucas. Lucas, obrigado pela pergunta. O Lucas, ele pergunta se através do software CAM é possível reduzir o número de perfurações, gerando assim, consequentemente, um rendimento melhor do consumível. A pergunta dele é se o desempenho do consumível com excesso de tempo do arco aberto. Legal a tua pergunta, Lucas, obrigado. Com certeza, tá? O fechamento de arco, né, que é basicamente o que envolve uma perfuração, são os momentos críticos, digamos assim, da vida útil do teu consumível, que é onde você perde mais ráfino ali na ponta do teu consumível. Acontece que se você, de alguma forma, você falou que através do CAM você consegue fazer uma redução nesse número de perfurações, você vai sentir, de fato, um aumento da vida útil do teu consumível. A tua pergunta é relacionada ao tempo de arco aberto. Por exemplo, eu faço uma perfuração e fico com ela 20 segundos de arco aberto, certo? Ela vai ter uma durabilidade X. Se eu fizer essa mesma perfuração e ficar 30 segundos com o arco aberto, esse número de perfurações ela vai cair. A vida útil do meu consumível vai cair.
Se eu fizer uma perfuração e ficar 60 segundos, 1 minuto com o arco aberto, vai ser ainda menor. Então, o tempo de arco aberto também influencia na vida útil do consumível. Né? Não é que só se perde o rafno na abertura e no fechamento, se perde durante o corte também. Mas por ser um momento crítico, a hora que você manda a corrente, a hora que você fecha a corrente, que é a hora que o rafno ele fica líquido, são os momentos que você tem uma certa... é um distúrbio no inserto de rafno que está líquido ali. Então, é os momentos mais críticos, é onde você perde mais o rafno. Mas, durante o corte em si, você também tem a perda desse rafno. Acontece que ela não é tão acentuada quanto na abertura e fechamento do arco. Tá? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta aí. Obrigada, André. E, na verdade, nós já estouramos aqui o nosso tempo. Nós vamos fazer apenas a última, responder a última pergunta e aí finalizar o webinar em relação ao tempo máximo recomendado de tempo de arco aberto. Então, Lucas, não tem uma recomendação específica, né? Porque se você pegar, por exemplo, clientes que trabalham com estaleiro, né? Que fazem tiras ou que fazem peças muito grandes, eles chegam a ficar 5 minutos com arco aberto. Já vi peças muito grandes aí que você tem até para a própria parte de marcação em si, você tem um tempo muito grande de tempo de arco aberto. Peças muito grandes. Então, não tem uma recomendação específica, né? Varia muito de cliente para cliente, então não existe esse limite. Legal, obrigada, André. Eu queria agradecer a todos vocês pela participação, agradecer ao André pelo tempo disponibilizado aqui para apresentar esse conteúdo para vocês. E nos vemos no próximo webinar, então. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Também faço das palavras da Paloma as minhas e agradeço a presença de todos aí. E um grande abraço para vocês. Até mais.